Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para a palestra do dia de hoje. Hoje a palestra será sobre percepção. E antes de começar, é só para trazer uma reflexão, né? Na verdade, o significado da palavra percepção, né, segundo o dicionário, é um substantivo feminino, né? O primeiro exemplo é de faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. Exemplo, percepção da temperatura. Segunda definição, né, uma coisa mais formal, consciência de alguma coisa ou pessoa. Impressão ou intuição espiritual ou moral. Exemplo, ensinar a percepção de bem e do mal. 3. Ação ou efeito de perceber alguma coisa por meio das sensações. Exemplo, né? Impressão, percepção do clima. Né? E a etimologia da palavra percepção, ela vem do latim, né? Deriva do latim, que é de perceptio. Bom, não sei latim, então minha pronúncia não vai ser muito boa. Mas que significa compreensão. Olha que interessante. Então, né, trazendo essas definições do dicionário, né, percepção é algo que é corriqueiro, né, é algo do nosso dia a dia, algo de todo momento. Né. Porém, né, ela pode variar de pessoa para pessoa, porque cada um é de uma maneira. Por exemplo, né, percepção de temperatura. Normalmente, não que seja 100% dos casos, mas normalmente, por exemplo, falando em temperatura, algumas pessoas elas vão sentir mais frio do que outras, ou sentir mais calor do que outras. Né? Independente de homem ou mulher, cada um vai ter sua percepção. E além dessa questão, trazendo, né, isso para o lado, né, para uma percepção mais espiritual, digamos assim, espiritualista, né, também é algo corriqueiro para a gente, pelo menos deveria, né, que todo mundo tivesse um mínimo de percepção assim, mais aguçada. Mas por quê? Né? Qual a necessidade? Bom, primeiro, distinguir o que é seu e distinguir o que é do outro. Eu já falei isso algumas vezes, né, em algumas outras palestras, mas vou trazer de novo para essa situação. Mas por quê? Né, qual é a importância de trazer esse exame de consciência sobre a percepção do que é meu e do que é do outro? Bom, primeiro que, né, se nós estamos numa evolutiva, né, numa evolução de seres, é de importância a gente saber o que é nosso e o que é do outro, para que isso não se confunda. Né? Porque nós vivemos né, numa sociedade, e, por exemplo, aqui em São Paulo, é uma cidade bem cheia, né, de pessoas, e normalmente no transporte público sempre existe esse encontro. Né? Muitas vezes, dependendo do horário, ou como no horário do rush, vai ser um horário de muita concentração de pessoas no mesmo espaço. Dentro de um ônibus, dentro do vagão do metrô, do trem. Então, se você não sabe o que é seu e o que é do outro, você vai entrar, né, num local desse com muitas pessoas, e aí você vai começar a ter sensações, percepções diferentes, né? Muitas vezes de sentimentos, de frio, de calor. E aí você começa a sentir alguma coisa, por exemplo, tristeza. Até então você estava bem, mas você entrou no metrô
e tá uma coisa meio estranha. Você começa a sentir uma coisa meio estranha. Fala, nossa, tá me dando uma tristeza, uma sensação. E aí, mas aquilo não é seu, de repente. Né? Mas você está sentindo como se fosse seu. E aí você vai trazer isso, né, para você. Você vai tomar aquilo como seu. Olha que importante, né, distinguir essas coisas. Né, tristeza é um dos exemplos, né? Mas existem outros, existe raiva, né? E outras coisas, né? Percepção de densidade energética, né? Uma questão que às vezes você vai num lugar, num ambiente, né? Aí você fala, nossa, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Eu entrei dentro de uma loja e aí de repente tudo girou assim. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Eu só dei uma volta assim na loja e já saí. Não consegui ficar, sei lá, 2 minutos dentro da loja. O que era? Não sei. Mas eu sabia que não era meu e que estava dentro da loja. Assim que eu saí da loja, passou. Aí você fica, né? Pô, mas que percepção é essa, né? O que aconteceu ali? No momento, isso já faz mais de 10 anos. No momento, eu não consegui identificar. Porém, trazendo, né, essa lembrança para a consciência, no mínimo era algo mais denso. Né? Então, já percebendo daí, já dá para perceber que não era algo muito bom, né, de se manter. Então eu consegui perceber, ter essa percepção de que não era algo bom e já dei minha volta e saí da loja. Esse tipo de situação, ele pode acontecer de diversas formas, de formas diferentes, né, com pessoas, de repente você está conversando com alguém e aí você vai sentindo assim um cansaço, fala, nossa, o que será isso? Bom, pode ser muita coisa, né? Dentre elas, você pode estar sofrendo de vampirismo. Nossa, Marcos, vampirismo? O que é isso, né? Bom, o vampirismo seria exatamente, né, como nos filmes de vampiro. O vampiro ele vai lá e suga o sangue da pessoa. Né? No vampirismo energético, ele vai estar roubando a sua energia. Ele vai estar, né, sugando alguma coisa sua e aí você vai se sentindo drenado, cansado, exaurido. Falei, nossa, né? Com uma pessoa, né, isso pode acontecer. Pode ser exatamente aquela pessoa com quem você está conversando, mas pode ser de repente um obsessor que esteja acompanhando aquela pessoa. E aí ele pode sair daquela pessoa e vir para você. E como é que você vai ter essa percepção? Se você nunca treinou, nunca não sabe o que é seu, o que é do outro. É algo meio complexo, né? Porque muitas vezes você não percebe na hora. Né? Mas, né, com o tempo, a gente pode treinar, né, essas percepções e saber distinguir. Falar, nossa, eu estou me sentindo muito cansado, de repente está me dando uma coisa aqui. Nossa, não sei o que é, mas eu estou percebendo. Bom, se você está percebendo já alguma coisa, e aí de repente, né, sei lá, você vai no médico, primeira instância você vai falar, não, vou no médico. Ah, doutor, eu estou sentindo algo aqui, uma dor, tal, que não sei o que. Ele examina e fala, ó, não tem nada. Né? Pode ser estresse. Algo meio comum, né? E aí, bom, se não é algo físico, pode ser algo muito mais sutil, né? Não tão sutil assim, mas algo meio invisível aos olhos. E aí você tem que procurar um outro tipo de ajuda, né? Como num centro espírita, né? Uma desobsessão, uma apometria, um passe, qualquer outro tipo de ajuda.
né, para que aquela entidade acabe seguindo o seu caminho ou sendo encaminhada para algum tratamento. Mas tudo isso, né, só vai acontecer quando a gente ter essa percepção um pouco mais aguçada. Né? Como eu disse, né, vai variar muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são muito mais sensíveis, mas outras nem tanto. Né? E aí é importante também ter um mínimo de conhecimento espiritual para que você tenha essas informações logo quando você começar a sentir, nossa, o que será isso? Isso pode ser aquilo, pode ser, né, um vampirismo. De que maneira esse vampirismo, né? É uma obsessão de desencarnado para encarnado? De encarnado para encarnado? Não sei. Vamos, né, investigar. E aí você pode ir atrás de um profissional para identificar essa questão. E aí, ok, consegue resolver. Mas, além, né, de ter a percepção, nós temos que estar atentos, né, para interpretação. Que além de cada um, né, perceber de uma maneira, cada um vai interpretar de uma maneira. Né? E aí, interpretando diferentes coisas, né, cada um vai interpretar a sua maneira. E o que fazer? Bom, sempre, na minha opinião, é importante que a gente consiga buscar algum tipo de ajuda. Porque nem sempre a gente vai conseguir resolver sozinho. Aliás, dependendo da pessoa, não vai conseguir resolver, né? Eu, apesar de ter algum tipo de conhecimento, muitas vezes eu preciso de ajuda. Hoje mesmo já pedi ajuda para alguns amigos, falei, ó, tá acontecendo isso e isso, né? Alguém aí consegue me ajudar? Sim, vamos lá. E ter esse tipo de parceria também, né? Com alguma pessoa com um pouco mais de conhecimento que você, né? E você ajudar a outra pessoa também, né? Porque às vezes na conversa, se eu estou com um problema, eu não consigo identificar ou resolver o problema. E numa conversa com uma outra pessoa, essa outra pessoa, de repente, ela pode, né, ter uma ideia e ajudar de alguma maneira. Né? Porque cada pessoa tem uma interpretação, um conhecimento diferente, né? Pensar diferente e, de repente, né, ter alguma ideia que seja uma ideia muito válida para resolução da questão. Mas, espiritualmente falando, né, a gente tem sempre que se manter com atenção, né, sempre em nós, né, primeiro em nós, né, depois para o ambiente e para as outras pessoas, para que a gente consiga realmente identificar e saber, né, distinguir com a experiência, né, com leituras e tal, a gente vai conseguindo identificar e perceber coisas diferentes. E com esse tipo de treinamento, a gente vai ficando um pouco mais sensível. Então, a sua percepção vai começar a aumentar. Não é que ela vai aumentar, é assim que o seu foco está indo de acordo, né, de encontro, aliás, com a percepção. Porque muitas vezes a gente tem uma percepção, uma sensação, alguma coisa assim, e muitas vezes a gente ignora. Né? Mas será que isso é saudável? É bom ignorar? Isso não, de repente, poderia ser uma fuga? E aí a gente acaba não resolvendo, né, alguma situação aí que a gente, de repente, poderia resolver de uma maneira mais rápida. E aí, ignorando, você acaba protelando nessa resolução. Seja ela qual for. Né? Seja espiritual ou não importa.
Se a gente estiver um pouco mais atento, a gente consegue identificar, né, e prestar um pouco de atenção. Você fala, nossa, deixa eu dar uma atençãozinha aqui para isso, porque está incomodando ou não, né, de alguma maneira. Mexeu em alguma coisa aí. Então vamos, né, prestar atenção no que acontece conosco. Porém, né, sempre variando de pessoa para pessoa, né, deixar isso bem claro, tem pessoas com um campo mais aberto, né, ou mais expandido, e pessoas com um campo menos expandido. Né? Nós temos um campo, além do corpo físico, né, que a gente tem a sensação do corpo físico, mas a gente tem uma sensação extracorpórea, né, que vai além do corpo, que é por conta desse campo energético que nos envolve. Quando eu falo nos envolve, né, envolve o nosso ser como, né, por inteiro, né, não só o corpo físico. Né, que nós temos 7 chakras, nós temos 7 corpos, né, e um deles é o corpo físico, apenas um. Né, e é o que a gente normalmente acha que é o único ou o principal, e não é. Né, mas enfim. Então, além do nosso corpo físico, tem esse campo energético. Esse campo energético, né, é o que vai dar essa percepção. Né? Porque antes da gente entrar fisicamente em um ambiente, né, a gente já está, de repente, já percebendo alguma coisa. Não sei se vocês já tiveram, por exemplo, né, quem dirige, né? Você está lá dirigindo, está numa faixa, você fala, nossa, de repente eu acho que aquele carro vai vir para cá. E aí quando você olha, o carro realmente, ele, de repente, entrou na sua frente. Alguma coisa nesse sentido. Então, é nesse sentido, né, que é importante a gente também ter a percepção. Para, de repente, a gente tomar algum cuidado, né, como no trânsito, nesse exemplo que eu acabei de dar. Mas, em diversas situações. E tudo isso é uma, né, além, né, dessa percepção, que essa do trânsito, né, não é exatamente do campo, desse campo energético, né, é uma questão mental. Né? Então, olha só como são percepções diferentes. Né? Tem a percepção de aproximação e uma percepção de uma visão, não física, né, através dos olhos, mas sim através da mente. Então, através da mente, a gente consegue perceber muita coisa. Né? Nossa mente ela vai muito além da nossa percepção. Muito além. É que a gente não tem total conhecimento de nossas capacidades mentais. Mas, por exemplo, telepatia é uma delas. E telepatia é algo que, ainda para nós, né, não é algo comum. Mas para seres mais evoluídos é algo corriqueiro, de conversar, assim, a gente falando algumas palavras, tal, é a maneira que a gente se comunica. Né? E os seres mais evoluídos não, muitas vezes, né, eles não têm nem boca. E eles se comunicam telepaticamente. É só um olhar para o outro e transmite a informação, o outro ok, transmite outra informação e assim as coisas vão. Né? Isso é telepático, né? Por que o nome telepático, né? Por conta da nossa tela mental. Né? Então essa percepção ela tem que estar aberta, tem que estar expandida. A gente tem que ir galgando, né, para continuar essa evolução. A evolução ela não vai ser mais física, né? Aliás, apesar de ter uma evolução física, a gente vai ter que desenvolver a nossa percepção mental, né, e energética, né, além do nosso campo. Então, eu quis trazer essa informação, né, essa coisa de percepção, para a gente começar a preparar, né, o nosso mental para algo que está vindo, né, um pouquinho lento ainda, mas, né, que já está aí,
né, que a gente tem que desenvolver. A gente tem que evoluir como ser espiritual, né? Não é só o corpo físico que precisa de atenção, a gente precisa dar atenção para esse desenvolvimento também. E através da percepção é uma maneira muito boa para que a gente consiga desenvolver capacidades que vão muito além das nossas capacidades físicas. Ok? Bom, esse é a palestra de hoje, esse é o tema de hoje, percepção. Gostaria de agradecer a todos que assistiram. Quem gostou, deixa o seu like aí, coraçãozinho, e encaminhe para os seus amigos, né? Tenha uma conversa a respeito desse assunto, desenvolvam uma ideia e raciocine a respeito dele, né? Isso seria importante para que agregue, né, na nossa evolução, na evolução de cada um de nós, né? E a gente só vai evoluir quando a gente estiver disposto e a gente, né, fizer por onde. Ok? Gratidão a todos por assistir e até a próxima palestra.